Fala galera, tudo bem? Estamos de volta. Vamos falar de novo da dinâmica de organização da chamada ordem bipolar. Tema muito interessante, recorrente nos vestibulares e no Enem. O que temos para hoje então sobre essa temática? Primeiramente, qual o contexto que se estrutura ao término da Segunda Grande Guerra? Visão geral, era o início da Guerra Fria, uma oposição de cunho teoricamente psicológico e ideológico. O ponto de vista ideológico, a oposição entre socialismo e capitalismo, representado pelas superpotências. Do lado socialista, a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E do lado do capitalismo, a superpotência, Estados Unidos da América. O que está se configurando aí? A bipolarização mundial. Essa bipolarização vai ter como referência muito interessante um organismo militar de poder que era a OTAN. Interessante lembrar que nesse contexto, um país islâmico chamado Turquia vai compor a OTAN. Por que isso é interessante? Porque nos nossos próximos encontros vamos falar um pouco da influência dessas potências no Oriente Médio e a oposição que se faz do ponto de vista religioso a esta influência. Aguarde com muita atenção, porque vamos discutir essa temática com você também. É só um lembrete para você aguçar o seu interesse para os nossos próximos encontros, ok? Mas voltemos aqui ao tema central. O que nós temos de importante ocorrendo neste contexto? Primeiramente, 1945, Conferência de São Francisco, criação da ONU, organismo que vai substituir a Liga das Nações e que tem como objetivo garantir os direitos do homem. Seus organismos principais, a Assembleia Geral e um organismo de grande relevância e de caráter militar. Nós temos o Conselho de Segurança da ONU, onde teremos 15 países participantes, sendo 10 rotativos e 5 permanentes, com direito a um aspecto muito legal. Qual é? Voto e veto. E essa participação é vitalícia, não há troca. Pergunta-se então, quais seriam esses componentes? Óbvio, os vencedores do conflito, o quarteto de aliados, Estados Unidos, União Soviética, hoje Rússia. Quem mais? Teremos a França e a Grã-Bretanha. Um quinto elemento viria a participar a partir dos anos 70, que passa a ser então a China, que vai entrar na ONU e substituir então Taiwan. Ora, Taiwan, então, não tem cadeira, ainda hoje, na ONU. Isso é resquício deste contexto de ordem bipolar. Você ficou muito curioso? Então nós vamos tratar disso também. Queremos sanar a sua curiosidade. Nos aguarde, pois vamos falar da Revolução Chinesa. E você vai entender todo esse complexo que surge e que ainda hoje gera reflexos na geopolítica mundial. Mas voltemos ao momento historicamente citado, início do contexto bipolar, ok? Vejamos, o que temos ainda? 1947, um ano muito importante porque um homem chamado Mahatma Gandhi vai se inspirar na Carta da ONU e lutar por direitos de igualdade e liberdade entre os homens. Era o quê? O processo de independência da Índia, onde o Reino Unido perdia o domínio territorial sobre a península do Indostão. Assim sendo, pela primeira vez, vamos ter uma mobilização pacífica que vai levar a uma grande área a uma independência. Acabaram então os problemas na península do Indostão? Não. Vários países vão surgir, com destaque para o Paquistão, para a Índia, para a região de Bangladesh e Sri Lanka. Porém, dentro desses territórios surgirá um conflito, com repercussão ainda na atualidade, a disputa pelo território da Caxemira, um foco de tensão ainda hoje existente naquele território. Você deve falar, poxa, mas e a Caxemira? Por quê? O que ocorre? Nos aguarde, estaremos falando disso também. Queremos atiçar a sua curiosidade para nos acompanhar, pois trataremos dessa temática de forma específica. O que temos ainda? Nós temos nesse momento a partilha da Palestina, que vai surgir daí o Estado de Israel, oficialmente surgido em 48. O que eu tenho então?
a Palestina como uma ex-colônia britânica, e daí vão surgir duas realidades. A primeira delas, um novo território para os judeus. Era o fim da diáspora judaica. Mas, em contrapartida, vai surgir uma segunda questão. Qual? A disputa entre palestinos e israelenses. O conflito árabe-israelense que se arrasta até os dias atuais. Tá vendo como esse momento é importante para que você entenda as origens de questões que estão diariamente na mídia? O que você chama de que? Atualidades do vestibular. Nos aguarde, estaremos juntos trabalhando com isso. O que é interessante observar, quando falamos disso, estamos adentrando o final da década de 40. Nesse momento, estamos criando Israel. Ao criar o Estado de Israel, como dissemos, vamos fazer surgir uma série de outros conflitos com força ainda hoje na realidade política e econômica global. Ano de 1948, marco importante, criamos a Organização dos Estados Americanos, pelo Acordo de Bogotá. Começamos a ter uma nova configuração geopolítica. Porém, do outro lado do mundo, começa a existir uma expansão socialista. Ano de 1949, Revolução Chinesa. O que temos? A China se transformando em um país socialista pelas mãos de Mao Tse-tung, expulsando do território chinês o Kuomintang, o Partido Nacionalista, que vai se refugiar na ilha de Formosa, atual Taiwan, um dos chamados tigres asiáticos, com o apoio dos Estados Unidos. Está nascendo aí o conflito de interesses entre a ilha de Formosa, hoje Taiwan, que tem o apoio ainda hoje dos Estados Unidos, e a grande China socialista. Isso merece um encontro, concorda? Porque do lado temos uma outra situação de expansão, a Guerra das Coreias e a divisão dos territórios. Você não acha que isso merece uma atenção ainda maior? Então eu te convido, vamos falar desse tema num próximo encontro. Aguardo você. Um grande abraço.